Bom, vamos seguir o bonde aqui com os nossos termos, né, com a letra A. Então, abasia, né, é a impossibilidade de ficar em pé ou de andar, mas está mais relacionado à parte neurológica, tá, por problemas neurológicos, porque se eu disser para você assim que uma pessoa tá com a perna fraturada, tá com algum problema, fraturou a perna, ou é uma pessoa amputada que não conseguiu ainda uma prótese, alguma coisa desse tipo, ela vai ficar impossibilitada de ficar em pé, vai ficar impossibilitada de andar. Mas no caso da abasia, é mais relacionada à parte neurológica, né? Por conta, né, dos AVC, do derrame, por exemplo, tá? Aplepsia é cegueira, tá? Abrasão, esfoladura, arranhão, né? Então a gente não fala mais que, né, o nosso paciente está com um arranhão no braço. Ou a gente fala que ele está com uma escoriação ou com abrasão, tá? Abstinência é a contenção ou ato de evitar, tá? Então a gente vai, né, né, em alguns momentos falando a respeito de abstinência. Quando vocês entrarem, por exemplo, em saúde mental, né, é muito cogitado esse termo da abstinência, tanto por conta do álcool, do cigarro, né, da dependência química de maneira geral, tá? A cinesia é a impossibilidade de movimentos voluntários, né, a paralisia. Então o indivíduo, né, ele apresenta ali paralisia de um membro, de alguma parte do corpo. Acne é uma doença inflamatória das glândulas sebáceas, tá? Então, tratar a acne não é frescura, né? Eu já ouvi algumas pessoas falar que procurar tratamento para acne, sabonete especial, procurar tratamentos com relação à acne era frescura, e não é, tá? É uma doença inflamatória. Às vezes, quando aparece um ou outro, é uma coisa, mas tem pessoas que acabam, né, desenvolvendo muito, né? Acaba sendo complicado para a pessoa. Principalmente criança e adolescente, fica escutando, né, besteira na escola, piadinha na escola. Então, a gente precisa também ter um pouco de empatia com relação a isso. Acromia é a ausência da coloração normal, tá? Então a acromia, ela sempre vai vir acompanhada de outra coisa, ou de uma localização, de um motivo, tá? Mas o termo acromia significa ausência de cor normal, tá? Mudou. Amenorreia é a ausência de menstruação, tá? Então, por exemplo, às vezes vocês podem olhar em determinado medicamento e tá escrito assim: este medicamento pode causar amenorreia, nanana. Por quê? Porque ele vai causar ali a ausência da menstruação. E aí tem uma série de outras coisas que a gente precisa considerar, tá? Analgesia é a abolição da sensibilidade à dor. Então, quando a gente fala assim, olha, é preciso fazer analgesia naquele paciente, ou seja, é preciso dar para ele um remédio para dor, né? Precisa administrar um remédio para dor. Anastomose, tá? É sutura de 2 órgãos ou de 2 vasos. Então, toda vez que a gente fala assim, olha, tal procedimento foi feito uma anastomose, juntou, tá? Anastomose é um termo que vocês vão ouvir muito falar em clínica cirúrgica, tá? Quando eu estava montando essa aula para vocês, apareceram vários termos mais para essa parte cirúrgica. Então, alguns eu não coloquei, pra gente não atropelar as coisas, né? Mas anastomose é um que vocês vão ouvir com bastante frequência, tá? Andropausa é a diminuição progressiva das funções sexuais masculinas, né? A gente fala muito da menopausa, né? Toda aquela parte, né? E aí acaba esquecendo de falar um pouco da parte masculina. Então, a andropausa é a diminuição progressiva das funções sexuais masculinas, tá? Anemia é diminuição do número de hemácias, tá? Vocês vão ter uma aula bem bacana com relação à anemia, né? Sinais, sintomas, como tratar, tá? Asfixia é a sufocação, né? Dificuldade de passagem do ar. E aí existe asfixia de várias formas, né? Para quem gosta daqueles programas de investigação, que nem aquele Investigação Discovery, aqueles programas tipo linha direta, né? Deve ouvir falar muito, asfixia por esganadura, né? Então a pessoa foi asfixiada com as mãos, asfixia por né, algum objeto, alguma coisa que foi enrolada em volta do pescoço. Então, a asfixia é ali a sufocação, tá? Aí pode ter vários mecanismos. Adiposo, relacionado à gordura, e acússia, tá? É a perda da audição. Lembra da perda da diminuição da sede, né, da ausência da sede? Então, isso aqui também, esse termo aqui, ó, também acússia também é bem associado à parte da saúde do idoso, né? É uma das coisas que acontecem
com os idosos. Aí, quando vocês chegarem nessa disciplina, os olhos estarão voltados para os idosos e aí vocês vão ouvir falar a respeito da perda da diminuição, da perda da audição, tá? A acússia. Aí aqui a gente tem umas outras siglas, mas aí eu vou interromper o vídeo para não ficar muito longo e aí a gente já vem falar delas, tá?